Olá, Luiz Gonzaga, o senhor da PNL. Hoje, nessa segunda aula do módulo 11 do nosso curso PNL, a magia da transformação humana, eu trouxe para vocês os principais sinais que denotam que a pessoa está entrando num processo de ansiedade ou já está em ansiedade. Na realidade, conhecer esses sinais, tá certo? Que evidentemente não serão esgotados nessa aula, mas nós trouxemos os principais sinais, aqueles que realmente, se percebidos com antecedência, podem, de fato, evitar que a pessoa entre no estado emocional de ansiedade, que, como nós vimos, é o estado emocional pobre de recursos. Então, vamos ver. Veja bem, primeiro sinal, ou um dos sinais principais de ansiedade, é antecipar problemas, tá certo? Pessoa que antecipa problemas, ela evidentemente coloca a sua mente no futuro, certo? Coloca a sua mente nos outros e começa a imaginar o que as outras pessoas estão pensando ou deixando de pensar sobre ela, evidentemente trazendo preocupações e que são problemas que ela não tem condição de resolver, ela não controla, tá? Quando ela coloca a mente no futuro, também imaginando problemas que não ocorreram, isso traz preocupações e são também problemas que não têm solução ainda, porque, de fato, esses problemas de futuro ainda não ocorreram, tá certo? Então, esse é um sinal clássico de uma pessoa que está entrando no processo de ansiedade ou já está vivenciando um estado emocional de ansiedade. Um outro sintoma muito forte é a questão do medo, certo? Evidentemente, a pessoa trazendo preocupações do futuro, trazendo preocupações sobre o que as pessoas estão pensando ou deixando de pensar sobre nós, isso nos leva a medo, tá certo? De repente, digamos, uma mãe de família está esperando um filho da faculdade, que normalmente chega, digamos, 23 horas, da meia-noite, 1 hora, 2 horas, e ele não chega. E aí ela começa a ruminar problemas, que aconteceu isso, que ele foi assaltado, que o carro bateu, que o carro foi roubado, e isso leva essa pessoa, evidentemente, com esse tipo de preocupação, a medo, certo? Ela começa a ter medo. E esse medo também é um sinal que soma as preocupações de futuro e que estão levando essa pessoa à ansiedade ou até já denotando que essa pessoa está no nível de ansiedade, tá certo? Evidentemente, quando nós colocamos a mente no futuro, a mente nos outros, a mente no nosso ego, imaginando os papéis que a gente deve desempenhar na sociedade para que ela nos aceite, tudo isso, certo? São preocupações, são problemas que a gente não controla e, evidentemente, nos leva ao estado emocional de ansiedade, ok? Um outro sinal forte também que demonstra que a pessoa está entrando num processo de ansiedade ou já está vivenciando um estado emocional de ansiedade, é que a pessoa começa a atropelar os processos, tá certo? Então, de repente, eu estou escrevendo um livro, estou, digamos, no primeiro capítulo, mas antes de terminar o primeiro capítulo, eu já estou no 12º, depois eu volto para o sexto, certo? É uma dona de casa que, por exemplo, está cuidando do jardim e, de repente, ela abandona e vem cuidar do banheiro, certo? É uma pessoa que, de repente, tem que começar a estudar determinada matéria, determinado assunto, e ela deixa e vai estudar outro que ainda não está na época de estudar, quer dizer, há um atropelo de processo, não há uma sequência lógica de ação. Isso significa dizer que ela começa e não termina, certo? Que ela começa uma tarefa, larga e vai para outra. Isso é atropelo de processo. Evidentemente, isso é um sinal que pode ser um sinal de que essa pessoa está entrando no estado emocional de ansiedade. Um outro sinal também que pode significar que a pessoa está entrando num processo de ansiedade é não querer ficar só. E isso, evidentemente, porque a pessoa que está entrando num processo de ansiedade
como nós vimos, ela é submetida a medos irracionais, tá? Medos de coisas que ela não tem nenhuma certeza que vai ou não acontecer, mas ela fica com medo. E, evidentemente, quando uma pessoa que está entrando num processo de ansiedade é acometida por medo, ela não gosta, ela não quer ficar só, ok? Um outro sintoma forte é a questão do desânimo. Quer dizer, a pessoa começa a pensar tanto em problemas que ela não resolve, em coisas que ela não tem controle, que isso esgota, de fato, as energias dessa pessoa. E a tendência é que ela demonstre desânimo, tá certo? Não tenha coragem, não tenha determinação para, de fato, realizar as tarefas que ela tem que realizar, certo? Outro sinal característico, por exemplo, é que a pessoa que está num processo de ansiedade ou está entrando no estado emocional de ansiedade, normalmente ela sente dores pelo corpo, certo? Dores musculares, dores nas juntas, tá? Isso também é um sinal que está associado à ansiedade. Outra característica também que demonstra que a pessoa está entrando num estado emocional de ansiedade ou já está vivenciando esse estado é a questão dos pensamentos acelerados negativos, certo? Ela pensa demais e, normalmente, esses pensamentos automáticos, eles são enfraquecedores, eles são negativos. É o exemplo da dona de casa que está esperando o filho, tal hora, e ele não chega, e ela começa a pensar que ele foi roubado, que ele foi assaltado, que o carro bateu, quer dizer, são pensamentos recorrentes que vêm e que são pensamentos enfraquecedores, ok? Outros sinais também, esses já sinais hard, quer dizer, significa que a ansiedade já está num nível um pouco avançado, são, digamos assim, sinais que ocorrem no seu corpo. Taquicardia, suor excessivo, dores de cabeça, disfunção sexual pode ocorrer, problema gastrointestinal, quer dizer, tudo isso são problemas já intensos que ocorrem no corpo em função do estado emocional de ansiedade. Os sintomas de ansiedade, eles podem também ocorrer a níveis neurológicos, tá certo? Por exemplo, perda de memória, insônia, dificuldade de concentração. Evidentemente que a pessoa que começa a divagar com sua mente no futuro, no passado, nos outros, seja lá em quê, ela não tem capacidade, ela não tem condição de concentração, tá certo? Isso muitas vezes leva essa pessoa a se irritar com facilidade, tá? E de fato, essa pessoa fica uma pessoa inquieta, tá? Então, são sinais já hard, sinais fortes de que essa pessoa realmente está num processo de ansiedade, tá certo? Então, é preciso a gente ter muito cuidado, observar esses sinais, tá? Porque a percepção desses sinais que leva a pessoa à ansiedade, ou que demonstra que, de fato, ela já está vivenciando um estado emocional de ansiedade, se percebido com rapidez, evidentemente, a intervenção será de imediata e pode tirar essa pessoa de uma ansiedade intensa, de um nível realmente alto de ansiedade, e deixar essa ansiedade no nível de controle que não atrapalhe a vida da pessoa, tá certo? Então, é importante, sem dúvida nenhuma, a gente controlar esse estado emocional de ansiedade, que, como nós vimos, conforme ficou definido, é um estado emocional pobre de recursos. E, evidentemente, a gente já viu, já aprendeu, que quando nós estamos em estados emocionais pobres de recursos, dificilmente nós vamos esboçar, diante da realidade que a gente está vivenciando, comportamentos, ações e atitudes que sejam adequadas à obtenção dos nossos objetivos. Inclusive, quando a pessoa vivencia um estado emocional de ansiedade muito forte, muitas e muitas vezes ela nem vai esboçar esses comportamentos, quanto mais esboçar comportamentos adequados, tá certo? Então, nós ficamos por aqui. Na próxima aula, eu vou trazer para vocês algumas estratégias, algumas ferramentas para que a gente, de fato, possa controlar o nível de ansiedade e possa realmente vivenciar com esse estado sem que ele prejudique a obtenção dos nossos objetivos, tá ok? Então, até a próxima aula.